vídeos na internet vão te mostrar, ou os animais adoram correr de cabeça para as janelas, ou mais provavelmente eles têm problemas para entender o vidro. De qualquer forma, isso proporciona filmagens fascinantes, especialmente quando esses animais são perigosos, de predadores tentando comer pessoas e animais de estimação, a encontros extraordinários com espelhos e tumultos em shopping centers. Vamos assistir a alguns momentos loucos de animais perigosos contra o vidro. Com a tremenda força de um gorila, estimada em 10 vezes a de homens adultos, esses grandes símios são alguns dos únicos animais para os quais o vidro resistente de um zoológico nem sempre é uma garantia de segurança. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que nesse próximo vídeo, em que esse gorila começa calmo e majestoso e logo se torna assustador. Oh, man! Whoa! Meu Deus do céu, mas alguém aí ficou de repente com medo de visitar zoológicos com vidros? Você acabou de ver um gorila chamado Quijoto no zoológico de Nebraska, que quebrou casualmente uma janela de várias camadas de vidro e acrílico. Aliás, graças a essas camadas que não se rompeu completamente. Imagina se não tivesse essa proteção. Da mesma forma, quando o próximo gorila ficou irritado com a quantidade de humanos olhando para ele, ele fez questão de demonstrar. Um punho gigante voando na direção do seu rosto é uma maneira bem clara de dizer sai daqui. Mas em vez de conseguir quebrar o vidro, esse cara resolveu fazer uma outra coisa. Tá bom, muito obrigado. Tá aí uma coisa que eu não esperava ver esse ano. E não são só os grandes macacos que têm um relacionamento complicado quando se trata de vidro. Esse vídeo de Victoria, na Austrália, mostra um canguru intimidador começando uma briga com o seu próprio reflexo. Don't you scratch my window. Oi! Olha o tamanho dessas garras. Não sei você, mas um canguru confuso com garras gigantescas me faz tremer. E eu não ia gostar de começar uma briga com alguém ousado o suficiente para enfrentar uma casa. Depois de analisar, parece que cangurus tendo dificuldade para entender o vidro é um problema bem comum na Austrália. Ainda assim, eu ia preferir muito mais esse canguru encarando a janela da minha varanda do que um urso se ofendendo com meu para-brisa. Falando nisso, essa filmagem da câmera do painel do carro da polícia de Hokkaido, no Japão, capturou o momento em que um urso pardo particularmente irritado decidiu que já estava cheio do trânsito. Eu também ia pisar fundo no acelerador, especialmente porque os ursos pardos podem correr uma velocidade olímpica de quase 50 km por hora. E, honestamente, uma camada fina de vidro parece ser algo que um urso pardo consegue destruir. Absolutamente aterrorizante. Apesar do que o ursinho Pooh quer que você acredite, os ursos não se dão muito bem com as pessoas. E como a maioria dos animais, os ursos não têm como saber o que é o vidro transparente, já que os únicos equivalentes vagos no mundo natural são gelo e água, ambos fáceis de romper na maioria dos casos. Isso significa que o vidro não vai impedir a maioria dos predadores famintos de tentar dar uma mordida no que quer que esteja do outro lado. Então, quando você coloca um humano saboroso em uma caixa de vidro e solta um urso pardo, você sabe que ele vai ficar maluco.
Caramba, acho que ela precisa trocar calcinha. Esse vídeo maluco é na verdade uma demonstração de uma nova caixa de escudo para predadores feitas de plexiglass. O que não deveria te surpreender é que esse vídeo foi tirado de um programa japonês chamado Sekai no Hate Madeiteke, ou Vamos para o Fim do Mundo. O game show maluco levou a ursa Dakota para ver quanto tempo ia levar para arrombar essa lancheira com um humano dentro. Felizmente, Dakota foi distraída por um peixe grande e suculento antes que pudesse ter acesso ao seu almoço humano. Isso também é uma coisa boa. Os ursos pardos têm uma força de mordida de cerca de 1.200 libras por polegada quadrada, o suficiente para dar uma mordida em uma bola de boliche. Eles também são um dos mamíferos terrestres mais inteligentes da América do Norte e não tem problemas para entrar em caixas trancadas e até mesmo em casas. Então, sim, eu ia ficar um pouco preocupado se eu fosse a pessoa dentro dessa caixa. Bom, numa luta entre um urso e um humano, a vitória é fácil para a maioria dos ursos. Mas e quanto a isso aqui? Um urso contra ele mesmo. Minha nossa, nada tão grande deveria conseguir se mover tão rápido. Ele claramente não entende o que é o espelho, e claro que não ia adotar uma abordagem suave e sensível para descobrir. Então o urso fez o que ursos fazem de melhor, usando as suas garras não retráteis de 8 centímetros, foi lá e acabou com ele. Agora, apesar de serem notavelmente inteligentes, os ursos não estão entre o seleto grupo de animais que são oficialmente aceitos pelos biólogos como capazes de se reconhecer em um espelho. Mas isso aparentemente não significa que todos os ursos são burros demais para entender como o vidro funciona. Esse urso polar inteligente claramente não aprecia esses dois caras olhando boquiabertos para ele. O pior é que o urso parece saber vagamente o que é o vidro e sabe como quebrá-lo. Confere aí. Parece que é hora de dar no pé. O urso polar, que pode pesar até 680 quilos, pegou uma pedra e a deixou cair perfeitamente quebrando o vidro. Se ele tivesse um amigo peixe-boi para se juntar a ele, poderia quebrar perfeitamente essa janela. E já pensou se eu tivesse um espectador para se inscrever nesse canal? Você poderia me ajudar e dar um pequeno clique no botão de inscrição, né? Eu sei que com o meu conteúdo incrível e você com as suas habilidades de clique, juntos formaríamos uma ótima equipe. Bom, voltando ao assunto, outro animal forçado a entrar na Idade da Pedra para escapar da sua prisão de vidro é esse texugo do mel. Esse texugo parece tentar o seu melhor para lixar o vidro até ele desaparecer, juntando-se aos chimpanzés, macacos prego, macacos de cauda longa, lontras marinhas e nós humanos, no que eu chamo de clube das ferramentas de pedra. Continua arranhando, camarada. Uma hora vai dar certo, mas se eu fosse você, eu usaria uma esmerilhadeira. Um animal que certamente eu tô feliz por não ser inteligente o suficiente para saber como quebrar um vidro é essa leoa faminta. Não é bem o instinto maternal que eu esperava, Nala. É bem assustador pensar que a única coisa entre aquele pequeno e inocente bebê e a força de mordida de 1000 libras por polegada quadrada da leoa é só uma camada de vidro. Mas pra ser justo com a leoa, os pais vestiram o bebê que nem uma zebra. Embora esse grande felino queira jantar o bebê à luz do dia, na natureza, os leões geralmente caçam à noite ou durante tempestades, garantindo que as suas presas não os vejam ou ouçam chegando. Além disso, embora eles normalmente não comam humanos, houve muitos casos de leões devoradores de homens na natureza. E há teorias de biólogos que dizem que uma vez que um leão experimenta o quão macia é a carne humana, ele nunca mais vai querer voltar para a carne dura de caça da sua presa habitual. Então, quando você coloca um bebê humano que parece um marshmallow na frente de um predador perigoso, não é surpresa que o grande felino tente dar uma mordida. She's got a cat moment, Toby. So funny watching. I think the Vikings. Fofo e mortal. Mesmo quando um humano adulto menos delicioso abaixa suas defesas, os leões prestam atenção.
Oh my god. This video, you remind yourself that glass is filled with low bitter. If there's one time I want the glass to break. Acho que deu pra entender o recado, mas às vezes, ao lidar com as suas frustrações de que suas refeições humanas estão fora de alcance, as grandes feras atrás do vidro expressam as suas queixas de maneira menos física e mais vocal. Este é Barrate, o leão do zoológico infantil de Fort Wayne. Ele veio tranquilamente pra dar a essa garotinha um show que ela nunca vai esquecer. Esses grunhidos curtos são na verdade considerados amigáveis, normalmente usados para localizar outros membros do bando que se afastaram de vista, ou nesse contexto provavelmente servindo como sininho do jantar para o resto do bando. Aí família, a comida acabou de chegar. Esse próximo grande felino parece bem mais curioso do que faminto, pelo menos a princípio, tendo seu interesse despertado por essa mulher usando uma bengala com roda, cadeira de caminhada, enfim, seja lá o que for esse negócio. Isso faz qualquer um pular de susto. Ele parecia tão calmo e de repente entrou em modo de ataque. E ao não conseguir pegar a mulher e roubar o seu veículo, ele ativa um certo charme. You can't get my scooter! É muito fofinho, Sr. Leão, mas mantenha os modos da próxima vez. Da mesma forma, esse próximo predador de ponta nos lembra o quão intimamente relacionados estão os grandes felinos selvagens e os gatos domésticos. Oh my god. Nice toy. That is so cute. Oh my god. Nunca pensei que eu ia chamar um leopardo de adorável, mas esse grande gatinho do zoológico da Filadélfia é muito legal de assistir tentando brincar com um brinquedo de pelúcia através do vidro. Embora pareça fofo, eu acho que se não tivesse um vidro ali, esse brinquedo de pelúcia não ia prender a atenção dele por muito tempo. Tipo esse cara aqui. Esse leopardo faminto claramente quer dar uma mordidinha nessa criança, só que ele cai de cara no vidro ao tentar. Vamos dar uma olhada nesse salto impressionante de novo. Leopardos podem mesmo voar quando colocam as patas traseiras para funcionar. Eles podem pular impressionantes 6 metros, o mesmo que 3 camas de tamanho padrão enfileiradas, e também podem correr a quase 60 km por hora. Mas tem uma espécie de grande felino que é ainda mais rápida, os guepardos, ou chitas, que são capazes de correr aproximadamente 120 km por hora, e na ocasião em que caçam à noite desaparecem feito um flash na escuridão. Vamos dar uma olhada no que acontece quando a isca da chita, quer dizer, esse bebê, é colocado ao lado dessa janela no território das chitas. A chita pensou que tinha encontrado puro ouro, mas então timidamente fareja o campo de força invisível e fica confusa com o que aconteceu. Honestamente, mesmo com uma camada grossa de vidro, você tem que ser um péssimo pai para deixar isso acontecer com seu bebê, né? Me fala o que você acha aí nos comentários. Os tigres são outros grandes felinos que não conseguem resistir à atração de um jantar do tamanho de uma criança. Esse temível tigre siberiano é um ótimo exemplo disso. John, stay. Percebeu como o tigre congelou quando o garoto se virou? Tanto predadores quanto presas tendem a congelar quando são vistos. Grande parte da visão no reino animal é baseada no movimento. Então, se você tá tentando ser furtivo e o seu jantar olha pra você, ficar parado pode significar que ele pode não perceber que você tá se aproximando lentamente. Quando a presa vira as costas pro tigre mais uma vez, o instinto de caça felino entra em ação e ele continua sua abordagem. E se for bem sucedido, ele vai afundar os seus dentes de 8 centímetros de comprimento bem
bem no pescoço da presa, usando a sua mordida de 1000 libras por polegada quadrada. Então, mais uma vez, graças a Deus pelo vidro. Esse próximo vídeo mostra novamente o instinto de matar do tigre. Don't move. Look, yeah, play scared. Look at it. Oh my goodness. Miguel, turn around. Don't turn around. Like, he is seriously in prowler mode. What if he breaks through glass? Miguel, you're dead. Yeah, he breaks his glass, you are on your own. Yeah, I'll let him eat on you while I run. Miguel, do not turn around, man. Okay, he's losing interest. Wait, nope. He's still prowling. Miguel, turn around and act like you're scared. It's on the other side. I told you. O tigre simplesmente não resistiu à chance de pegar um humano desprevenido. Pobre da cabeça desse cara se esse vidro não tivesse ali. Mas você já se perguntou se o pelo laranja e preto dos tigres não os torna meio óbvios pra presa? Bom, aqui tá o problema. Enquanto tigres parecem laranja e pretos pra nós, eles são na verdade verdes e pretos pra muitas das suas presas. Isso ocorre porque os animais com cascos que eles normalmente caçam são dicromatas, o que significa que eles têm apenas 2 tipos de receptores de cores nos olhos, tornando-os daltônicos para vermelho e verde. Os tigres evoluíram para se aproveitar disso, já que o seu pelo os faz se misturar perfeitamente com a folhagem verde das selvas e os campos de caça na floresta. Tigres albinos, por outro lado, não se camuflam muito bem, mas isso não significa que quando a presa está de costas, seu impulso de matar será menos acionado, como você pode ver aqui, quando essa fera albina não consegue resistir à caça. O tigre move cada pata friamente e entra no modo furtivo, se movendo com paciência infinita em direção à caça. E por fim ele ataca, mas é rapidamente frustrado pelo inimigo mais difícil de todos, o vidro. Grandes felinos não são os únicos animais selvagens que não hesitam em desencadear tentativas de destruição em vidros de janelas desavisados. Os cervos, na verdade, parecem ter muita dificuldade para não quebrar vidros. É quase como se no momento em que eles vissem algo transparente, batesse uma vontade enorme de sair correndo e entrar de cabeça. Dito isso, esse jovem cervo, filmado pelo youtuber Keeping It Wild, parece ter um nível incomum de calma, segurando a vontade de quebrar e destruir enquanto se aproxima curiosamente do seu próprio reflexo em um espelho na floresta. O animal está claramente muito confuso com o espelho estrategicamente posicionado. Ele consegue perceber que algo não está certo, mas não consegue entender o que. Os cervos têm uma audição muito aguçada e um amplo campo de visão, então esse espelho foi super confuso. Ver outro animal tão perto, que não está emitindo nenhum som e está combinando perfeitamente com o movimento dele, deve ser algo bem agoniante. Mas deixando de lado essa serenidade da floresta e voltando para mais cervos com ódio violento por vidros, ou talvez mais precisamente uma incapacidade de identificar a transparência, nos encontramos novamente em uma dessas situações. Esse cara acabou de ganhar ouro olímpico na corrida de cervos com obstáculos. Foi só eu ou vocês também acharam o som disso extremamente satisfatório?
Eu queria que quando eu fizesse uma saída dramática, esse fosse o som que as pessoas ouvissem também. Eu faço muitas saídas dramáticas. Mas espera aí que o reinado de terror destrutivo dos cervos ainda não acabou. O nosso próximo caso caótico aconteceu quando um cervo decidiu que era hora de cortar o cabelo. Essa câmera de segurança do lado de fora de uma barbearia no Missouri flagrou o animal selvagem fazendo escolhas terríveis na sua vida. Esse cara tava com pressa. O Cervidae, o nome técnico da família dos cervos, correu pela porta da barbearia e causou um caos total, mas a equipe corajosa conseguiu expulsar o animal em pânico. Vá em paz e boa sorte, seu maluco. Não sei o que há com cabeleireiros, mas cervos adoram entrar em barbearias. Aqui vai outro momento de caos total no salão de cabeleireiro. Que loucura foi essa? Que diabos estava passando na cabeça do animal para fazer ele correr para dentro do lugar? Isso por si só já é um mistério. Será que ele viu o próprio reflexo, se assustou e atacou? Parece provável. Isso tudo poderia ter sido muito pior, já que os chifres de um cervo são notoriamente super afiados e apoiados por enormes músculos do pescoço e ombros, tão poderosos que qualquer luta entre um humano e um cervo seria mais ou menos assim. Are you sure about that? Tá bom, me desculpa, Cervo John. Perdoa as minhas ofensas. Vamos logo antes que eu receba o mesmo tratamento que as vitrines recebem. Enquanto os cervos podem entrar em pânico e correr de cabeça pro vidro, os cavalos tratam seu reflexo de maneira mais decisiva como um desafiante. Esse cavalo estava passando por um consultório de dentista em São Luís do Piauí quando se viu de relance. Eu te entendo, cavalinho. Também odeio o dentista. Caramba, se um cavalo consegue fazer isso com uma parede e uma porta de vidro, imagina o que faria com o rosto de uma pessoa. Agora, vamos falar de um dos parentes vivos dos dinossauros, o jacaré. Essas criaturas pré-históricas, rápidas e agressivas, podem nadar a mais de 30 km por hora e correr a quase 60 km por hora, aproximando-se da presa antes de dar uma mordida de 2.125 libras por polegada quadrada e realizar o seu infame giro mortal. Ou seja, eles são maus. Então, quando uma criança pequena fica cara a cara com uma dessas criaturas, com apenas um painel de vidro transparente separando-os, o jacaré vai entrar em ação. Parece que os jacarés têm problemas com vidros de todos os tipos, especialmente em lugares como a Flórida. Os animais são encontrados regularmente tentando forçar passagem por portas e janelas, como esse grandalhão que foi pego tentando entrar à força em uma casa em Sarasota. Da mesma forma, alguns anos atrás, na cidade de Clearwater, esse jacaré invadiu a casa de Mary Vishhusen, de 77 anos, através desse vidro, e depois de entrar, como seria de se esperar de qualquer réptil raivoso, ele causou um caos absoluto. E eu que achei ruim quando eu encontrei um rato na minha casa. Imagina encontrar um jacaré enlouquecido na cozinha. Continuando a falar da vida selvagem predatória dos Estados Unidos, temos esse puma gigante que parece um pouco confuso sobre o que o separa do seu jantar. Melanie. Okay. Come here for a minute.
O animal confuso fica tocando no vidro até perceber um humano maior aparecer por trás do gatinho. Depois de dar uma rápida olhada na próxima janela, ele decide que esse campo de força mágico não vale o incômodo. E dá pra entender, né? Comida com muita embalagem é muito irritante. Vamos passar para um animal com uma forma de ataque ligeiramente diferente de dentes e garras. O poderoso avestruz e a sua habilidade especial intimidadora de bicar. É difícil dizer se esse bicho entendeu o que é o vidro, mas tá claro que ele quer comer a janela. Na verdade, parece ser um passatempo para os avestruzes, e eu não tô brincando. Esse outro avestruz, bem intimidador, tem a mandíbula inferior rachada, que provavelmente é uma lesão antiga de bicar algo muito duro. E já que essas aves adoram bicar janelas, acho que já deu para entender. Mas deixando isso de lado, o movimento incomum da ave de sacudir o pescoço para trás desse jeito é na verdade instintivo. Avestruzes não têm dentes, então sempre que realizam ações associadas à alimentação, incluindo bicar, eles jogam a cabeça para trás, tentando jogar qualquer resto potencial goela abaixo. Eles provavelmente associam humanos e seus carros com comida. Então os avestruzes estão só tentando fazer o melhor para aumentar suas chances de ter a barriga cheia, mesmo que seja uma grande burrice. E agora, voltando ao zoológico, veremos que até os animais menores podem ser surpreendentemente agressivos e perigosos. Com dentes enormes e afiados e uma força surpreendente para o seu tamanho, até os menores primatas não são brincadeira. Esse vídeo do zoológico de San Diego mostra exatamente a necessidade desse vidro, enquanto esse pequeno fica frustrado com um turista irritante. Mas esse carinha não é o único primata capaz de causar danos. Esse babuíno tá ainda mais ansioso para morder um humano. Oh my god. It's okay, it's okay. It can't. Recording. I am. Come. Come. You want some? Come on. What if he breaks Come on. the glass? Come on. What if he breaks the Come. glass? Come on. Fight my... Esse cara tem sorte que o vidro é forte o suficiente, caso contrário as mãos dele já eram. E com razão, pessoas que provocam animais são um lixo. Ainda falando sobre primatas, embora esse próximo gibão balançando possa não possuir o poder dos seus irmãos babuínos, esse lançamento em alta velocidade que você tá prestes a ver também vai fazer você ficar grato pelo vidro. Hold on. Uma tentativa de chute com os dois pés na parte de trás da cabeça. Com todo esse impulso, sim, sem o vidro seria o fim para o nosso visitante. Que tal um animal um pouco mais amigável agora? Os cães, apesar de toda sua inteligência, às vezes também têm dificuldade em entender o vidro. Eles sabem que algo os impede de se mover, mas não entendem bem. Nesse próximo vídeo, filmado por um cara chamado Andrew Savage, vemos uma pegadinha com esse pobre cãozinho. Want a treat? Want a treat? Come get it. Come on. Get it. Ah, vamos lá, dá logo o petisco pra ele. Ainda assim, embora os cães não entendam bem o vidro, eles geralmente não o quebram em pedacinhos como os destruidores de lares com cascos que a gente viu há pouco. Isto é, a menos que os cachorros avaliem mal seus pulos, como esse cão arrependido. Don't say anything. Grab torch. Acho que isso custou caro, mas é difícil ficar bravo com esse Doberman. Olha como ele parece confuso. Apesar da destruição repentina e barulhenta, esse casal fez um trabalho incrível mantendo a calma dos seus 4 cães. Embora eu tenha dificuldade em acreditar que aqueles 3 no outro sofá possam quebrar qualquer coisa, mesmo que tentem. Desculpa, rapazes, vocês são muito pequenos. Agora a gente vai falar de bodes. Pra ser exato, um bode Markhor. Here we go again.
Eu tenho a sensação de que esse bode não faz ideia de contra o que ele tá brincando. Se ao bater os seus chifres espirais, de repente ele quebrasse o vidro, ia ficar tão surpreso quanto as pessoas do outro lado. Esses bodes podem crescer até quase 2 metros de altura e pesar quase 110 quilos. Então, junto com seus enormes chifres em formato de saca-rolhas e as suas barbas impressionantes, esses não são animais para você mexer, especialmente se você for uma janela, se bem que essa tá intacta, pelo menos até agora. Tudo que eu sei é que esse bode parece feliz. Bom, já vimos bastante caos até agora, mas os animais mais perigosos são geralmente os maiores, que são propensos a entrar em pânico e, portanto, causar problemas maiores. Então, quando uma vaca grande se soltou durante a movimentação anual de gado pelo centro de Colorado Springs e infelizmente passou pelas portas de um shopping, o inferno se instalou. Parece que essa vaca correu de cabeça pra porta, mas não precisa ter medo que os cowboys estão vindo. Iha! Senhoras e senhores, é assim que se resolve as coisas. Girando meu laço no ar que nem um herói do Velho Oeste, fazendo o que eu sei fazer de melhor. Esse é o orgulho americano. Qual animal faria você correr do zoológico se o visse batendo num vidro? Me conta nos comentários e obrigado por assistir. Te vejo na próxima.